Hoje você vai curtir mais uma conversa muito legal aqui no Café com a Polícia, mas antes eu tenho um recado especial para te dar. O Café com a Polícia agora tem uma patrocinadora oficial que é a AVB do Brasil, a maior distribuidora de produtos táticos do país. Distribui produtos para as melhores polícias do Brasil e também para as tropas especiais como o CORE, como o COT, enfim, produtos de altíssima qualidade. Se você é CAC, atirador esportivo, ou você é policial também, você tem que conhecer a AVB do Brasil. E caso você não seja policial, caso você apenas seja um admirador da polícia ou goste de produtos de qualidade, também tem produtos para você lá, como mochilas, calças, camisetas, lanternas, canivetes, facas, enfim, produtos da melhor qualidade e muito úteis para o seu dia a dia. E você que é amigo do Café com a Polícia vai ter condição especial na compra de produtos na AVB do Brasil, usando o cupom de desconto Café com Polícia. Cupom de desconto Café com Polícia, 10% na compra de qualquer produto. Então segue ele nas redes sociais que está aqui na descrição do vídeo e acessa o site para conhecer melhor sobre a nossa parceira aqui no canal. Estou muito feliz com essa parceria. Dado o recado, agora fique com a entrevista de hoje. O convidado de hoje do Café com a Polícia é o Tito Barrichello. Ele é delegado de polícia em Curitiba, no Paraná, e é especializado na resolução de homicídios. Tem diversas histórias incríveis para contar de investigação e histórias vividas na sua carreira policial. Então serve seu café e curte esse papo que tá legal demais. Fala, doutor Tito Barrichello. Tudo beleza, bem? Irmão? Prazer conversar contigo e estar aqui. Show de bola. Muito obrigado pela presença. Eu sei que o teu dia está sendo bem corrido. Já está desde as 6 da manhã na labuta aí, né? Estamos trabalhando, as operações não param porque nós trabalhamos com homicídios e protegemos o bem jurídico mais importante que tem, que é a vida. Então, nós não podemos deixar de trabalhar para proteger o cidadão. Tanto que agora, por exemplo, eu saí da delegacia de homicídio nesse momento, né? Tem uns 15 minutos, vim aqui para esse podcast e estamos identificando o motorista que deu fuga para uma pessoa que cometeu um crime no dia 28, que é um caso gravíssimo, um caso emblemático aqui em Curitiba. Aqui, né? A repercussão foi muito grande, porque foi um empresário morto e morto de uma forma covarde. Mas podemos conversar sobre isso, né? Vamos conversar sim. No decorrer do nosso podcast. Com certeza. Só lembrando o pessoal aí que está começando a assistir essa entrevista, já deixa o like para não esquecer. Eu vou deixar o teu Instagram na descrição do vídeo. Como é que é o teu arroba? É @delegado Tito Barrichello. Vamos lá, pessoal, @delegado Tito Barrichello, da minha esposa, né? Porque se eu não faço propaganda dela, eu apanho em casa. E ela, pessoal, é delegada também. Né? Então você imagina. É delegada de homicídios também? É delegada de homicídios. Então ela dorme com uma .40 do lado, uma pistola. Vocês acham que eu tenho alguma chance? Não. Nenhuma, né? Então, @delegada Tatiana Guzella. Legal. Um Acho que até ela mudou agora. Acho que é @delegada Tatiana, com TATHIANA. Eu vou atualizar na descrição do vídeo. O pessoal que quer seguir eles, eu vou atualizar na descrição do vídeo, depois eu dou uma olhadinha ali e vejo como é que tá certinho o arroba dela no Instagram. Perfeito. Pra seguirem, beleza? Perfeito. Então, delegado Tito Barrichello, para início de conversa, quanto tempo você é policial civil? Então, eu me formei em Direito na Federal do Paraná aqui faz muito tempo. Eu me formei na década de 90, no começo de 90, para você ter uma noção, né? Que ano você nasceu? 89. 89. Então, quando eu me formei, você tinha 2 anos. Oh, beleza. Faz tempo, hein? Faz tempo. Então, eu me formei em Direito, fui advogado criminalista há muitos anos, fazia tribunal do júri e eu fazia o trabalho contrário que eu faço hoje, porque na prática eu defendia os criminosos. E esse é o modelo do nosso sistema jurídico no Estado Democrático de Direito. Todos têm direito à ampla defesa. Então, eu fazia o trabalho inverso. Aí, eu fui empresário, concomitantemente montei uma empresa de plástico, fui professor de Direito Penal, de Processo Penal, de diversas universidades. E um dia eu resolvi seguir o meu sonho, quando eu já tinha uma vida um pouco mais estável e tinha condições de voltar a estudar para um concurso, porque como você sabe, né? Estudar para concurso não basta você ter conhecimento jurídico, você tem que estudar de uma forma concurseira, né? Estudar toda a legislação, decorar a legislação para conseguir concorrer com milhares de candidatos por vaga. Enfim, aí por que você resolveu virar a chave, sair de advogado criminalista para ser policial? O que te deu na cabeça? Então, eu era empresário nessa época, nós estamos falando em 2010, certo. Não tanto tempo atrás assim.
2010, eu era empresário de sucesso, tinha uma empresa chamada Mega Plástico, Indústria e Comércio de Plástico, eu era diretor de uma empresa chamada Carimã, Empreendimentos e Incorporações, eu era professor universitário, eu era advogado, fazia de tudo um pouco, né? Meu Deus. E faltava levar adiante o meu sonho. Qual que era o meu sonho? Ser delegado de polícia. E aí eu conversei com a minha esposa, que é a Tatiana, e falei um dia para ela, amor, meu sonho de verdade é ser delegado de polícia. E ela levou um susto e disse, sério, querido? Eu falei, sério, esse é meu sonho, algo que eu trouxe desde o passado. E por que eu não fiz concurso antes? Porque eu me formo e volto para o interior. Né? Nós vivemos numa época hoje que os pais mantêm os filhos, né, por um grande período, em regra. Né? Eu não tive essa oportunidade, então eu fui para o interior e tive que trabalhar. E trabalhei naquilo que me dava retorno pecuniário, então, que era a advocacia, não podia me dedicar para um concurso público. E já fui para o magistério, já fui trabalhando. Como parar, né, de receber aquele valor mensal. Não tinha como, aí já montei uma empresa de plástico junto com meu cunhado e com minha irmã, né? E aquele círculo vicioso, aquela bola de neve. Mas sempre tive um sonho de ser policial. Aí, então, nessa época, eu acabei saindo da minha empresa, vendi a minha empresa, a Mega Plástico, para o meu cunhado e para a minha irmã. Nós estamos falando em 2009. 2009. Tinha acabado de terminar um mestrado na Unicuritiba, aqui em Curitiba. E tinha lançado um livro, Medidas Cautelares Pessoais nos Crimes contra a Ordem Econômica. Aí eu falei para minha esposa, vou fazer concurso público. E começamos a estudar, eu e ela. O nosso primeiro concurso foi para delegado em Minas Gerais. Eu esperava não ser aprovado, porque são 300 candidatos por vaga, são 300 bacharéis em direito. Então nos dedicamos, estudamos, e eu falei para ela, olha, meu objetivo não é ir para Minas Gerais, porque o meu povo é daqui, é do sul, eu quero ficar em Curitiba, né, ou em Santa Catarina, onde eu tenho parentes e amigos. E fizemos a prova objetiva, muito difícil, a prova complexa. Aí passamos para a segunda fase, fomos para a dissertativa, né? Estava difícil a prova. Os dois juntos passando. Os dois juntos. Aí passamos na dissertativa, fomos para a prova oral. E aí passamos na prova oral e ainda no concurso não basta passar. Você tem que estar dentro do número de vagas. Sim. Não adianta dizer, olha, eu tirei 8,5, parabéns, mas esses 8,5 te dá condição de chegar no número de vagas do concurso. Tanto que o último concurso para delegado aqui deu 700 por um. 700 bacharéis em direito para uma vaga. Muito concorrido. O último, né? Que não é o meu. O meu aqui é de 2013. Aí, então, fomos para Minas Gerais. Larguei tudo, a empresa, larguei a atividade empresarial. Tanto que eu me lembro, na escola de polícia, até hilária essa história. Porque no primeiro dia de aula, estavam todos os alunos comemorando na escola, porque tinham sido aprovados, e estavam todos fazendo cálculo de quanto iriam ganhar, né? E o que eles iriam comprar com esse patrimônio, que o salário do delegado é muito bom, né? Dentro do funcionalismo ele perde só para a magistratura e para o Ministério Público, então é um salário alto. E todos felizes e muito alegres, aí perguntaram, e você, o que você vai fazer? Eu falei, não sei como é que eu vou viver com esse salário. Porque eu como empresário, como advogado, né, como professor, somando os 3 salários, eu ganhava 3 vezes mais. Sim. Que é onde eu fiz o meu patrimônio. Eu falei, eu não sei como é que eu vou viver. A minha situação é totalmente diferente de vocês. É o oposto. Eu ganhava bem mais. Eu ganhava muito mais e estou aqui por causa de um sonho. Então, acabei caindo em Minas Gerais. Abdicou mesmo de patrimônio financeiro e até como empresário você estava ganhando isso, podia crescer mais ainda. E você abdicou disso pelo sonho de ser delegado. Seu de ser polícia, cara. Sem dúvida, sem dúvida. Tanto que o patrimônio que eu tenho hoje advém daquela época. O imóvel que eu moro hoje em Curitiba, que é um imóvel muito bom, com segurança, com portaria blindada, até a característica de minha necessidade, advém daquela época. Então, eu deixei de lado a questão pecuniária e fui em busca de um sonho. Para ir atrás do sonho. Para ir atrás de um sonho de ser policial. Pelo menos você já estava com a vida estabilizada, né? Não sei se tem estava filhos, com a vida estabilizada. Tanto que eu participei de uma live com um amigo meu, Dr. Tiago Dantas, que falou com a gente aqui. Conversou? Que ele é professor de cursinho. E aí ele estava me entrevistando na live e falando sobre estudo e sobre as dificuldades de estudo. E eu falei, olha, eu estudava tanto que eu disse para ele que eu estava passeando em Nova York com a minha esposa, né? E aí eu fiquei estudando. Ele olhou para mim e disse,
passeando em Nova York estudando. Não é o nosso perfil. Nosso perfil está economizando para comprar apostila, né? Para conseguir fazer... Estudando em Nova York. Estudando em Nova York. Então, nós saímos fazer turismo, né? Nova York, Washington, eu tirava duas horas por dia, tirava no hotel, para nós darmos continuidade no estudo. Então, a minha realidade, eu não estou aqui me vangloriando, não, porque eu já tinha muito mais idade. Né? Eu tenho 56 anos hoje. Sim. Então, na época, faço o cálculo, eu tinha 46, 44 anos. Eu já tinha uma vida profissional estável. Comecei a trabalhar com 20 anos, por 22 anos. Então, tudo deu certo para mim. Então, eu tinha uma vida estável, uma vida regrada, uma vida organizada. Aí tu pensou assim, tá tudo muito organizado, tudo muito regrado, vamos botar uma incomodação aqui na vida? Vamos entrar pra polícia? Vamos desorganizar? Vamos desorganizar? Aí entrou pra polícia e a tua esposa embarcou junto, estudou junto e passaram juntos aqui pro Paraná. Aí nós passamos no primeiro lugar para Minas Gerais. Né? Chegou a trabalhar lá um tempo? Trabalhei em Minas Gerais, mas quando eu estava em Minas Gerais, eu falei, olha, eu vou exonerar do cargo aqui, porque eu adoro atividade policial, mas o estado de Minas Gerais não é o meu estado. Adoro o povo mineiro, morei em Betim, adoro os betinenses, né? Dá um abraço para eles, se tiver alguém assistindo de Betim, mas não é a minha cidade, não é meu povo, não é a minha cultura. Eu gosto do frio curitibano, gosto da chuva, gosto dos nossos trejeitos, gosto de tomar chimarrão, ninguém sabe o que é chimarrão. Gosto de tomar vinho tinto seco, né? Lá é só uma cerveja. Mas brincadeiras à parte, tem uma cultura diferente. E eu falei para minha esposa, estávamos lá, ela como delegada, eu também. Eu falei, se for para nós ficarmos como delegados aqui, eu prefiro desistir, né? Vamos ficar um tempo, vamos suprir o nosso sonho e vamos retornar. E aí abri o concurso para delegado aqui no Paraná. Que ano foi de 2013. 2012, 13. 2013. Só que quando abre o concurso, olha que coisa interessante. Abriu o edital. O edital é o conjunto de regras que tem sobre o concurso, com as matérias e tal. Eu já estava sem estudar há alguns anos. E eu falei, acho que nós erramos no time, no tempo, porque nós não devíamos ter feito Minas Gerais. Nós devíamos ter esperado abrir o Paraná, onde nós queríamos, né? Que nosso sonho era vir para Curitiba, e feito o concurso aqui. Agora, abriu o concurso, estava dando lá, não me lembro na época, 300, 400 candidatos por vaga. E vou acabar não passando e vou perder a oportunidade. E um concurso demora para abrir. Para você ter uma ideia, o concurso de 2013 foi o último. Agora está abrindo em 2022, o edital. Então, praticamente 10 anos depois. O delegado abriu, foi ano passado que abriu, né? Não, agora está sendo concurso, não tomaram nem posse ainda. Não tomaram nem posse os delegados. Sim, é muito tempo. Ou seja, é praticamente 10 anos. E 10 anos na vida de uma pessoa é muito tempo. Então, eu falei para ela, acho que nós erramos o time, o tempo, né? Aí foi só com a glória de Deus, né? Vim para a prova com a cara e a coragem, com o meu conhecimento de não estar estudando há alguns anos, e a memória nós sabemos como funciona. Para quem estuda, sabe que a memória ela se esvai. Apesar de nós acharmos que temos um conhecimento de um fato, uma coisa é você ler um livro, resumir o livro e fazer uma prova um mês depois. Outra coisa é você ler um livro, resumir um livro e fazer uma prova 3 anos depois. Sim. É muito diferente. Você não tem mais decorado as coisas como você tinha, Você não tem né? mais. Você não tem mais. E numa prova você trabalha com detalhes. E aí vim para cá fazer o concurso. E aí? Prova difícil. Eu lembro que eu estava fazendo, já tinha passado na prova objetiva, estava na prova dissertativa, caiu uma questão de processo penal que eu tinha estudado no passado, que representava, se não me engano, 1/3 da prova, ou seja, sem aquela questão eu estaria fora, até poderia ter sido aprovado, mas ficaria fora do número de vagas. E faltava uns 15 minutos para terminar a prova e eu lembrava que eu tinha estudado aquela questão. Que havia toda uma divisão assim e não me vinha na cabeça. E eu pensava, fechava os olhos, virei a prova no verso, comecei a alinhavar, desenhar. Falei, como que eu vou acertar isso? E eu lembro que eu fiz uma oração. Eu fiz uma oração, pedi a Deus que me iluminasse. Eu falei, Deus, eu não estou pedindo nada injusto, porque quando você pede algo que você não estudou, você está sendo injusto. Tem pessoas que pedem para ser aprovados, mas não estudaram. Daí seria o Deus da injustiça, né? Porque você vai dar oportunidade para aquele que não estudou, em detrimento daquele que estudou. Eu falei, eu estudei essa matéria, eu conheci essa matéria e preciso da sua ajuda, me ilumine. E aí faltavam uns 10 minutos para a prova e passando o tempo, 9 minutos me veio a questão. E a hora que eu peguei o fio da meada, eu fiz um esboço rápido de como ocorria a divisão daquela questão do direito,
que ela tinha N divisões e subdivisões, e passei a escrever de forma frenética, porque daí quando você vem na memória, você relembra todo o contexto. E comecei a escrever a questão, né? E aí eu lembro que pediram para parar de escrever e eu, ponto final. Porque quando passa o tempo, você não pode mais colocar a mão na prova, né? Sob pena de reprovação. Sim. Aí entreguei a questão. Caraca. E consegui a aprovação. E fiquei em primeiro lugar. Primeiro ainda? Primeiro lugar no concurso. Caraca. Mas sem aquela questão, eu não ficaria nem em primeiro, nem em 10º, nem em 20º, nem em 100º, porque ia faltar 1/3 da prova. E a tua esposa? Também conseguiu a aprovação. Nós dependíamos da aprovação dos dois. Aí viemos para cá. Né? Eu trabalhei em várias delegacias, no CRIA, Núcleo de Proteção à Criança e Adolescente. Aí tu fez o concurso de 2012-13 e foi chamado 2013. Já para entrar? Foi o seguinte, teve algumas questões ali, mas de menor importância. Né? Tomei posse. Fez aqui a Academia de Polícia? Fiz aqui se chama Escola de Polícia, Academia de Polícia em Minas Gerais. Trabalhei aqui no CRIA, trabalhei na Central de Flagrantes. Aí minha primeira comarca foi Almirante Tamandaré, respondi por Almirante Tamandaré, Cerro Azul. Esse cargo de delegado de polícia, você entrou, você já tinha a experiência de gerir pessoas na iniciativa privada. Qual a diferença para você como delegado de gerir pessoa no funcionalismo público? Sentiu muita diferença? Eu uso a minha experiência até hoje na gestão de pessoas que eu tinha na iniciativa privada, mas é muito diferente. Porque eu, como empresário, e dentro da minha empresa, eu migrei para a área de vendas, porque era a minha área mais complexa e mais difícil. Então, a minha irmã foi para o financeiro, acabou indo para o financeiro, meu cunhado foi para a produção, porque ele era engenheiro, e eu fui para a parte de vendas. Então, eu tinha uma equipe de vendas que tinha um trabalho, dedicação e trabalhava por metas. Vender motivação. O pessoal estava lá às 8 horas da manhã e tinha que produzir. E cobrança. E a cobrança é do mercado. Como eu digo para eles, não é a cobrança do empregador. Né? É a cobrança do mercado, que nós precisamos vender, precisamos produzir, precisamos ascender, sob pena de sermos engolidos pelo mercado. Então é muito difícil a gestão de pessoas no funcionalismo público. É muito diferente, porque o ser humano, a partir do momento que ele detém a estabilidade, ele passa a ter um poder. Tem cobrança por resultado. E aí, a partir do momento que ele tem um poder, ele passa a exercer esse poder, diferentemente da iniciativa privada. Nosso modelo ideal seria como nos Estados Unidos da América, que os policiais são escolhidos pelo xerife. O xerife é o delegado, só que é um modelo tão diferente que, se eu contar como funciona em alguns estados lá, seria inviável, que o xerife é eleito. Então você imagine aqui no Brasil o xerife sendo eleito. Será que ele teria independência para atuar punindo crimes? Será que não seria pressionado pela comunidade ou pelas pessoas que elegeram ele? É só pensar que você colocaria como delegado na prática um vereador. Porque um vereador é alguém eleito, é um exemplo, é a pessoa mais próxima que nós temos no legislativo do cidadão, é o vereador. Então seria uma espécie de um vereador. Lá funciona, e funciona bem. E é lá o xerife escolhe. Só que lá também a Corte Constitucional é escolhida pelo presidente e funciona. Será que aqui funciona? Não se mostra muito bom, né? Não se mostra funcionando muito bem, né? Porque lá, quem vai ser escolhido é alguém, né, que está no ápice da carreira. Será que aqui, e não estou dizendo que sim e nem que não, será que aqui esse é o modelo ideal? Pois é. Fica a resposta fica aí pra e a pergunta para vocês. Enfim, muito diferente lidar com essas pessoas. Aí você entrou na carreira de delegado de polícia aqui. Você lembra o seu primeiro caso como delegado de polícia que te espantou ou te marcou de alguma forma? O teu primeiro, assim, que você lembra, pô, esse caso aqui foi emblemático para mim, foi o primeiro. Eu tive vários casos emblemáticos. Eu vou trazer um caso para vocês aqui que ele é hilário e que demonstra a realidade da justiça brasileira. Certo. Eu queria até que vocês prestassem atenção nesse caso. Meus investigadores estavam em Betim, na delegacia de Betim. Betim é uma cidade da região metropolitana de Minas Gerais. A cidade tem mais ou menos 500 mil habitantes. Tem 5 delegacias lá dentro. Eu respondia por uma das delegacias, além de uma delegacia de homicídios e além da delegacia da mulher. Eu respondia por uma das delegacias. E meus investigadores me informaram que havia uma festa rave sendo realizada no bairro, o que é comum isso, e que havia um rapaz, um jovem, que estava vendendo drogas lá dentro.
que chegava com uma BMW M3. BMW M3 é uma BMW top de linha esportiva cara e que estava entregando drogas, que seria filho de um empresário. Nós iniciamos a investigação, eles fizeram a campana e em determinado dia eles me informaram, olha, ele está entregando drogas agora, doutor. Pode prender, prende e traz para a delegacia. Aí trouxe o jovem, era estudante de direito ele. Trouxe ele para a delegacia, logo em seguida chegou a mãe e o pai, empresários, chorando, desesperados, falando bem do filho, que o filho era uma pessoa maravilhosa, que isso e aquilo. E ele tinha aqueles comprimidos de êxtase, que é a denominada bala que se usa em festas. Tipo, sei lá, uma centena, 2 centenas de balas, não me lembro mais. E ele vendia ali. E no primeiro momento os pais tentaram me corromper. Mas eu, naquele momento, já tinha investigado os pais. E os pais eram pessoas de bem, trabalhadores. Então, quando começaram a chegar perto de mim, eu falei, olha, não ofereçam nada porque eu não quero prender vocês. Então, já vou dizendo, sabe? Querem vir aqui, querem chorar, querem falar, querem clamar pelo filho. É o direito de autodefesa de vocês. Agora, não me ofereçam nada. Se oferecerem, eu vou ter que prender vocês e eu não quero prender vocês. Porque eu sei que vocês são honestos, sei que vocês são empresários e estão defendendo o filho de vocês. Aí, como pai, você às vezes coloca eu entendo o contexto e a coisa vai piorar, porque em determinado momento a mãe desse rapaz chorava na minha mesa e é o tempo do inquérito de papel ainda, hoje o nosso inquérito é digital, e ela chorava na mesa, sem exagero, minha mesa estava molhada, a mulher não me parava a pessoa de chorar na minha mesa pelo filho, eu até entendo ela. E eu não sabia o que fazer para tirar ela. Eu fazia sinal para meus investigadores e eles me faziam um sinal assim, mas como é que eu vou tirar? Como é que eu vou fazer? Que pega ela. E ela vinha e não saía. E eles vinham, pegavam no ombro dela para ela sair, ela não ia. E não ia embora. Né? E todo um cuidado, porque ela era uma madame da sociedade e tal. Aí, para acalmar ela, eu disse, olha, minha senhora, não vou dizer o nome aqui, nossa legislação aqui é muito branda, a senhora fique tranquila, a senhora vai contratar um bom advogado, daqui a uns dias seu filho está em liberdade, eu falei, é isso mesmo, né? Não estou dizendo que eu não vá fazer o flagrante dele, mas do jeito que funciona o sistema jurídico, réu primário. Réu primário, bons antecedentes, no Brasil ninguém fica preso, com certeza ele vai estar em liberdade. Né? Aí a muito custo consegui tirá-la da minha mesa. Né? Secamos a mesa, a mulher foi embora, graças a Deus. Dia seguinte, de tarde, eu estou chegando na delegacia, estaciono meu carro, tinha um pátio na frente da delegacia que entrava, passo pelo pátio, uma mulher começa a gritar do outro lado da rua, doutor, doutor! Eu olho, é a mãe. Aí ela vem na minha direção e me abraça e diz, obrigado, doutor, muito obrigado! Eu falei, mas obrigado por quê? Né? Obrigado porque já saiu audiência de custódia e ele já está em liberdade. Que merda. Então, você acha que num país sério, com legislação séria, não estou dizendo que os juízes não sejam sérios e os promotores não sejam sérios, eu estou dizendo que o nosso ordenamento jurídico não é sério, porque o ordenamento jurídico muito brando. E um ordenamento jurídico muito brando acaba fazendo o quê? Acaba fomentando a impunidade. Com certeza. Concomitantemente a isso, há pouco tempo atrás aqui, eu prendi 70 quilos de pedra de crack numa busca e apreensão de um homicídio. 70 quilos de pedra são alguns milhões de reais. 70 quilos de pedra, eu não sei quantas pedras dá de crack. Que aquele pedra de crack, para quem não sabe, é aquela pedra de cor marrom. Eu acho que é a pior droga que existe, né? Mais viciante, que mais destrói o ser humano. Em regra, utilizada por moradores de rua, que eles fumam a pedra. Então eles colocam num cachimbozinho ali, feito com uma caneta ou com objeto metálico, e fumam aquilo e dizem que a partir da primeira utilização já está viciado. Então, são centenas, não digo centenas de milhares, mas são milhares de pedras que você faz com 70 quilos. Sim. 2 dias depois a pessoa está em liberdade. Eu te faço uma pergunta. Meu pai. Você já viajou para o exterior? Já, só para a Austrália. Para a Austrália. Imagine que na tua viagem para a Austrália, se você abrisse a tua mala e encontrasse 70 quilos de crack. Do nada. Você abriu ela, você viu os 70 quilos de crack e logo um policial se aproxima de você e pega a mala. O que você imaginaria? Ferrou. Você imaginaria que você estaria depois de 2 dias na rua? O que você imaginaria? Cana por anos. Muita cana. Muita cana.
Eu também. Eu, num exemplo desse, se eu tivesse em qualquer país de legislação séria e eu abrisse minha mala, como num passe de mágica, e visse aquela cocaína, eu ia tentar jogar no lixo ou entregar para a polícia, mas se não fosse possível, tivesse alfândega ali, que eu ia dizer? Meu Deus, meu filho tem 9 anos, eu não vou mais ver meu filho. Ou vou ver ele por meio audiovisual. Ou minha vida se foi. Não é a lógica disso? Que desespero, imagina se enxertam. Não é a lógica disso? Essa é a lógica disso. É a lógica. É a lógica. Nossa. Agora, qual que é a lógica de alguém que macula um bem jurídico tão importante que é a saúde pública, com tanta droga, que obtém a liberdade e tão pouco espaço para ele? Qual que é o recado para a sociedade que você dá com a lei? Pode fazer, pode traficar Pode fazer. e tá sossegado. Vale a pena. Vale a É pena, um bom negócio. Vale a pena. Ganha É um bom dinheiro, negócio. Fica pouco É um tempo. bom preso. negócio. É um bom negócio. E essa mulher, ela já te abraçou e tal, ela foi embora rápido dessa vez? Ou ficou te amolando muito tempo? É pior ainda, porque ela me abraçou, ela me agradeceu, eu fiquei com vergonha, porque dava a impressão que eu era coautor daquele contexto que ela foi obtida em liberdade. O cara, né? Tive que explicar para os meus investigadores, olha pessoal, eu fiz o auto de prisão em flagrante delito, está aqui, né? Ela saiu na audiência de custódia conforme determinação judicial. E o que é pior ainda, ela me contou que ele pretendia levar um pouco de pedra, de pedra não, falei de pedra agora há pouco, Bala. de bala para o exterior. Então, se imagine se pegam ele nos Estados Unidos com essas balas. Lá ele não sabe. Então, mais do que nunca, ele foi auxiliado pela inépcia da nossa legislação. Sim, com certeza. Você falou que ela veio com uma conversa e tal, tu achou que ia vir com corrupção. Você já viu casos de corrupção dentro da polícia? Com certeza, sem dúvida alguma. Eu já fiz até prisões. É mesmo? Há pouco tempo atrás, eu era delegado em Almirante Tamandaré, eu investiguei uma mulher que tinha decapitado o marido, cortou a cabeça do marido. Certo. E jogou a cabeça do marido em um local próximo onde estava o corpo. E nós fizemos a investigação, ela negou que foi ela, e a investigação foi tramitando. Em determinado momento eu consegui a prisão preventiva dela, ela estava foragida e estava num outro estado da federação. Nós, através de técnicas investigativas, descobrimos onde é que ela estava. Inclusive, os investigadores foram para lá, foram no hotel em que ela se encontrava, e a hora que ela desceu para tomar o café da manhã, encontrou eles sentados na mesa. Né? E aí, ela já os reconheceu, e no caminho ela ofereceu um valor econômico para que nós não fizéssemos a prisão dela. Aí meus investigadores, que eram sérios, que já me conheciam, tentando materializar o fato, disseram, não, você tem que oferecer para o delegado. Aí levaram até a delegacia, né? Eu estava sentado na mesa e ela chegou e disse, olha, eu te ofereço tanto para não fazer minha prisão. Né? Eu falei, a senhora está presa por corrupção ativa. E quer saber o que mais? Ela foi condenada por corrupção ativa e é a única condenação que ela tem. O homicídio? Porque ela é reconfessa do homicídio e foi absolvida pelo tribunal do júri. Meu Deus. Porque o tribunal do júri considerou que ela sofria tipos de violência psicológica, física, o que não é verdade. Porque ela sequer convivia com ele com o mesmo espaço e já estava com outro namorado nessa época. Como é que foi esse caso aí? Ela era ex-namorada e matou ele? Como é que sucedeu esse caso aí? Ela tinha uma relação afetiva com um novo namorado. A vítima estava em uma festa, ela ligou para ele de madrugada, atraiu ele até o local. Quando chegou no local em que ela atraiu ele, estava ela e o atual namorado. Quando ele foi imobilizado, a cabeça foi decapitada, levaram até um terreno baldio e jogaram o corpo. O atual namorado participou então? Participou e foi condenado ele. E ela não? Ela não. Não foi nem legítima defesa, porque fizeram uma Não, tocaia, atraíram ela. Uma emboscada, uma tocaia. Foi uma emboscada, isso mesmo. Foi absolvida no Tribunal do Júri em Almirante Tamandaré. Tiver um tempo, o pessoal joga no Google ali. Boa. E ela falou que matou porque sofria violência e acabou... A parte do júri eu não participei, porque eu participo só da investigação. Certo. Mas a informação que eu tive é que ela sofria vários tipos de violência, ela chorava muito. Quando é crime passional fica um pouco mais rápido de resolver, né? Imagino porque... Quando tem prova, sim. Quando tem prova, né? Porque... Imagina, você chega... O que chega pra você ali? O pessoal que vem em investigação, quando vê a notícia que resolveu o crime, já tá tudo resolvido na história. Mas quando você pega o crime, você tem um corpo jogado e decapitado. É isso que você tem mais nada. Aí até começar
a história a acontecer, que era quem que é o cara, é marido de quem, é filho de quem, é irmão de quem. Aí começa... É complicado. Eu vou te dizer o seguinte, 90% dos meus homicídios são vinculados ao tráfico de drogas. Sim. São organizações que atuam como PGC, como PCC. PGC atua aqui? PGC, sim. Primeiro grupo catarinense, sim, forte. Lá na cidade que eu trabalho é só o que tem lá, é isso. PGC está forte, aqui PGC, PCC, um pouco de Comando Vermelho. Mas eles tentam, sem sucesso, tomar conta de Curitiba. Porque tráfico é negócio. Quando o negócio não é bom, não se investe no negócio. Essa é a lei da oferta e da procura que controla tudo na vida, em qualquer contexto. Se você analisar qualquer atividade profissional, a primeira coisa tem que ver a lei da oferta e da procura. Tá? Com base nessa leizinha, é quase como a lei da gravidade. Ela é inevitável. Vai sempre existir. E aqui não Se você achar que não existe, é porque você não está vendo ela. Sim. É que eles não conseguem crescer daí. Eles, como é que é? Vocês batem forte? Que é nós polícia, batemos que muito forte. Chegamos o índice de resolução de homicídios no Brasil, a média de 10 a 15%, conforme o estado, conforme a localidade. Principalmente capitais. Você não pode comparar a investigação do homicídio numa capital com o interior. Sim. Interior, o delegado conhece todo mundo. E quando acontece um homicídio, você sabe quem praticou o homicídio. E uma organização criminosa não consegue trabalhar no interior, porque a própria comunidade faz o chamado controle formal. Né? Ou melhor, controle informal. Existe o controle formal e o controle informal. O controle formal é feito pelo Estado e o controle informal pela sociedade. Nós, em regra, numa cidade, numa capital, nós não temos o controle informal. É só o controle formal. Muita gente entra e sai. É só o controle formal. E a partir disso, então, é muito difícil a investigação, porque vigora a denominada lei do silêncio. Imagine o seguinte, um traficante é morto num bairro aqui de Curitiba, executado a tiros. Obviamente que a arma utilizada não pertence ao executor. Obviamente que a motocicleta, em regra a motocicleta que ele usa, não está com a placa original. Obviamente que aquele capacete que ele está, você não vai encontrar no armário dele. E obviamente que aquele que mandou matar não é aquele que matou. Aquele que matou sequer às vezes conhece a vítima. Então, é uma investigação muito difícil. Para você investigar homicídios praticados por organizações criminosas, tem que conhecer a organização criminosa. Você tem que saber como funciona e você tem que ter contatos e informantes, inclusive dentro das organizações criminosas. A informação é fundamental para uma investigação criminal. É tudo. Se não tiver... Tanto que eu trabalho com informação. Sim. Às vezes as pessoas me dizem, mas você participa de podcast, você participa de live, você participa de rede social? Eu falei, sim, porque o tempo do delegado que fica atrás da mesa, fechado, esperando informações, terminou. Em determinados crimes, o contato com a sociedade é imprescindível. Eu digo que eu chego no local, às vezes já sei quem matou, porque alguém já me entregou via rede social. Já está lá, o autor foi fulano de tal. Aí eu tem tenho que que provar. Eu tenho que provar que é uma outra realidade, né? Mas saber já ajuda. Porque a vida policial não é como o filme americano. Sim. Filme americano, o que acontece? Quando o mocinho aponta a arma para o bandido, o que o bandido faz, pessoal? Lembram? É só em filme americano. Ele confessa o crime. Daí ele conta toda a história do crime. Diz, realmente fui eu que matei no dia tal, porque fiz isso e aquilo. E logo em seguida chega quem? Toda a polícia e cerca, né? Primeiro o mocinho, que é policial ou não é policial, faz a prisão. E depois chega o aparato policial ali dando assistência, mas nesse meio tempo ele faz uma confissão espontânea e abrangente. Não, isso não existe. Não, sempre negam, sempre é negativo. O vagabundo sempre é cadeieiro, né? Ou ele fica em silêncio, ou ele nega a autoria. Mente demais. Nossa Senhora. Aliás, esse é um dos problemas do Brasil, é a mentira. Eu digo que aqui é o país da mentira. Por que aqui é o país da mentira? Porque aqui o criminoso pode mentir, não tem consequência. Não tem previsão legal que pune o criminoso por mentir. Você já pensou que nos Estados Unidos nós temos tem um crime próprio lá, que agora não me recordo o nome aqui, já vou me lembrar, crime de perjúrio? Nos Estados Unidos você não pode mentir. Pois é, lá quando você vê em filmes, o cara vai prender, você tem o direito de ficar calado, qualquer coisa que você disser pode ser usado contra você no tribunal. Aqui é o contrário. Tudo que você disser não vai ser usado contra você. A regra constitucional é a mesma de lá.
que prevê o direito ao silêncio. Aqui, por interpretação, eu vou repetir para vocês, por interpretação dos tribunais, o direito ao silêncio abrange o direito de mentir. Agora, desde quando que ficar em silêncio é a mesma coisa que mentir? Uma coisa, outra coisa, são coisas muito distintas. Então tem uma interpretação abrangente, porque o direito da pessoa ficar em silêncio é óbvio, porque eu não posso obrigar a pessoa a falar. Imagine um contexto, eu vou interrogar alguém, eu vou fazer o quê? Vou pegar no pescoço, eu vou dizer, você tem que falar? Torturar? Eu vou torturar? Não posso fazer isso. Então é lógico que existe o direito ao silêncio, é algo natural. A pessoa não quer falar, não vai falar. Agora, daí para enganar o delegado, e eu digo, quando a pessoa vem mentir para o delegado, ele não mente para o delegado, ele mente para a sociedade, porque eu represento naquele momento a sociedade. Então, nós precisaríamos, Brasil, o quê? A tipificação do crime de perjúrio. Quer ficar em silêncio? Fica. Mas se mentir, vai para a cadeia. Vai ser usado contra eles. E o Estado, quando ele cria uma lei, ele fomenta condutas. Ele diz para a sociedade como agir. O Estado ele é um grande criador de condutas. Então, por exemplo, se nós pegarmos a Lei 9.605, que trata do meio ambiente, lá está um crime que não se pode maltratar os animais. Qual que é o recado que está se dando para a sociedade? Não maltrate os animais. Não faça mal para o gatinho, não faça mal para o cachorrinho, né? Trate bem os animaizinhos. Quando diz que não pode desmatar, diz o quê? Não estrague nossa floresta. Esse é o recado que se dá para a sociedade através da lei. Agora, qual que é o recado que os tribunais estão dando com a interpretação do artigo 5º da Constituição Federal, que diz que o direito de mentir está inserido no direito ao silêncio? Qual que é o recado? Minta. Pode mentir à vontade. Falta em verdade. Pode mentir à vontade. Não tem consequência nenhuma. Então eles enganam, mentem. E não mentem para o delegado. Mentem para você que está nos assistindo. Porque a nossa razão de existir, né, como policiais, é a sociedade. Mas ao mesmo tempo, eu já na minha primeira investigação já vi que o vagabundo mente. Já desde o início. E mente na cara dura, conta uma história nada a ver. Mas ao mesmo tempo, se você tem outros elementos, você usa aquela mentira para desmenti-lo, que aquilo vai ajudar de alguma forma na condenação dele mais para frente, né? Então você pode, às vezes, usar a mentira dele, claro, com outro contexto, com outras histórias, com outros elementos, para dizer, ó, ele falou que não estava lá tal hora, mas aqui tem a prova que ele estava lá. Então aí já também ajuda. Em teoria, sim. Em teoria, sim, está totalmente correto. Na prática, não. Por que na prática não? Porque na prática o criminoso contumaz, o que nós chamamos de cadeieiro, aquele que puxa sempre cadeia, ele sabe que tem que ficar em silêncio. Então ele utiliza isso, sim. O advogado dele toma ciência de tudo que tem contra o cliente dele, e a partir do momento que o advogado toma ciência que tudo tem contra o cliente dele, se monta uma história que não é verdadeira. Então, por exemplo, vamos imaginar que alguém seja acusado de um crime num posto de gasolina aqui. No primeiro momento ele fica em silêncio. Por quê? Porque não se sabe se tem câmeras de segurança. Aí o advogado verifica se tem as câmeras de segurança, se tem as imagens. Se não tem imagens e não tem prova nenhuma de que ele estava lá, ele vai trabalhar com certeza pela negativa da autoria. Construir um álibi, né? Agora, se ele estava lá, ele vai negar, está lá o rosto dele transitando, ele vai dizer que não. Ele vai dizer, não, eu fui lá comprar um energético, fui lá comprar pipoca, fui lá fazer isso, mas não pratiquei o crime. Se aparece ele brigando com a vítima, ele não vai negar. Então, se produz a prova no processo de acordo com aquilo que existia no inquérito. Por isso que eu digo, o que separa alguém de uma absolvição à condenação é o trabalho não feito no processo. É o trabalho que existe no inquérito policial. Você, na sua carreira, você participa, o delegado é mais raro ser chamado para júri popular, né? Não sei se você já chegou a... Já participei como advogado, obviamente, tempo que eu tinha inscrição na OAB, e já fui testemunha no tribunal do júri, mas não é tão comum. Em regra, são chamados os investigadores. Por quê? Porque é o investigador que vai a campo, é o investigador que levantou aquela prova, é o investigador que teve contato com as pessoas.
O delegado, apesar de eu ser um delegado investigador, Sai bastante na rua. que eu saio bastante na rua, a pessoa mais apropriada para explicar um fato, sem dúvida alguma, é o investigador. Eu coloco no papel, eu tenho uma relação com o Ministério Público, Poder Judiciário, eu peticiono, eu represento pela preventiva, pela temporária, mas quem efetivamente teve contato com o informante, com a testemunha, né, é o investigador. Então, em regra, é o investigador que é arrolado como testemunha, tanto na fase da pronúncia, quanto na fase do tribunal do júri. Você costuma, dos casos que você trabalhou, verificar depois como é que anda o processo? Eu sei que às vezes demora 1, 2, 3, 4, 5 anos para sair um júri de uma investigação de homicídio. Você costuma às vezes acompanhar, ver se deu condenação, se não deu? Nós gostamos de acompanhar dentro do possível. Obviamente que casos mais emblemáticos, crimes mais comuns, com características similares ao da grande maioria, a gente acaba não acompanhando. De tráfico, mas talaricagem, essas coisas. Mas em relação a um fato que nos chamou a atenção por algum motivo, nós costumamos acompanhar. Tirando esse da mulher que decapitou o marido, teve algum outro que tu viu que não deu condenação e que te deu alguma revolta, assim, tipo, nossa, todo o trabalho que a gente fez e o júri resolveu não condenar a pessoa? Existe isso. O que acontece? O modelo hoje do tribunal do júri, no meu compreender, não foi feito para condenar. Ele foi feito para absolver. Então, nós temos o quê? Nós temos jurados que são pessoas leigas, que estão lá, que não conhecem o ordenamento jurídico. E existe um espetáculo circense realizado pelos advogados, que impressionam pela retórica, pela história, pelos gestos, e isso acaba induzindo os jurados a uma decisão. Se essa decisão fosse tomada por um juiz de direito, data máxima vênia, como se diz, o juiz não ia nem dar bola para as peripécias né, teatrais ali na frente. Ele já teria praticamente uma opinião formada, ele já ouviu as pessoas, tem as provas, e ficaria assistindo o espetáculo né, feito pelo advogado, acredito eu, diria, nossa, como ele fala bem, parabéns, ó, excelente, maravilhoso espetáculo, mas vai ser condenado porque cometeu o crime, acabou. Mas parabéns para o advogado, foi muito bem, olha, excepcional, chocante aqui, estou impressionado. Uma maravilhosa. Teatro 10, né? Sim. Mas, infelizmente, seu cliente cometeu o crime. Sim. Mas 10 para o advogado, 0 para o réu. Zero. Algum caso específico que você lembre de investigação mesmo que aconteceu isso de absolvição além dessa mulher? Tenho vários. Tem algum mais emblemático que você recorde que você pensa, pô, investigação tão bem feita e absolveram? O que acontece às vezes, que é comum, nós trabalhamos com organizações criminosas, nós temos testemunhas, e essas testemunhas são ameaçadas. Nossa, então, infelizmente, quando chega no tribunal do júri, essas testemunhas desdizem o que disseram em momento anterior, mudando sua versão dos fatos. Sim. O que é normal, porque o nosso ordenamento jurídico não tem um conjunto de regras capaz de enfrentar crimes praticados por organizações criminosas. Num crime passional, o nosso sistema é muito claro e fácil. Você arrola as testemunhas de acusação, as testemunhas de defesa, e as testemunhas de acusação, num crime passional, vão querer trazer a verdade. Sim. Porque elas estão emocionadas com o fato, elas querem justiça, elas querem que aquela pessoa que matou seu filho, matou seu amigo, ou matou seu vizinho, né, paguem por isso. Agora, quando você fala em execução por organização criminosa, nem a família quer. Nem a família da vítima quer. Verdade. Eu entro numa casa, por exemplo, que ocorreu um homicídio de alguém que é traficante. Quem morreu é o traficante, em regra. 90% das vezes ele é traficante das minhas mortes. Cada 10 mortes são traficantes. Está lá, ele é morto. Você acha que o irmão fala? Não fala e não quer falar. O celular da vítima, você acha que aparece? A própria família desapareceu com o celular. Por quê? Porque a própria família tem um vínculo com a vítima. Um vínculo não afetivo, mas tem um vínculo ilícito na atividade que ele tinha. E fora a questão da lei do silêncio, porque o traficante que está ali já matou e continua matando, e é dono da biqueira. Então é esse enfrentamento que nós fazemos cotidianamente. E é graças a esse enfrentamento que toda a polícia faz, não só a Delegacia de Homicídios, né? Nós temos a Polícia Militar, o BP-Choque, a Rotan, a Rony, o BOPE, que Curitiba não se transformou no Rio de Janeiro e São Paulo.
Porque aqui é muito diferente. É muito diferente aqui. Eu tenho amigos delegados em São Paulo, Rio de Janeiro. Eu estive em Fortaleza agora, por exemplo, fazendo turismo com a minha esposa, quando eu estive de férias. Contratei um Uber para andar pela cidade. O Uber me disse, ó, tais bairros você não pode entrar, tem que pegar autorização do tráfico. Você vai querer autorização do tráfico? Eu falei, lógico que não, né? Você vai pagar dinheiro para traficante. E eu falei, não posso entrar? Não, não pode entrar lá. Nem a polícia entra, só com autorização. Agora te pergunto, nós temos isso em Curitiba? Não temos. Meus bairros mais problemáticos, que é uma parte do Parolim, nós entramos toda semana lá. Cumprimos mandados toda semana e a bandidagem se esconde. Vai para baixo da cama ou se enfia num buraco. Assim que tem que ser, né? Assim que teria que ser no Brasil todo. Né? Assim que tem que ser. Mas sabe por que acontece isso? Alguns estados da federação fizeram o Pacto do Corvo. O que é o Pacto do Corvo? É um acordo com os criminosos. Isso ocorreu no Rio de Janeiro, isso ocorre em São Paulo. O que ocorreu no Rio de Janeiro? Em determinado momento da história, um determinado governador, querendo diminuir os índices de criminalidade, ele entregou o morro para os traficantes. Ele disse, ó, o morro é de vocês e a partir de tal área é nossa, da sociedade. Vocês não vêm cometer homicídios para cá, vocês não vêm cometer roubos para cá, vocês não vêm traficar, óbvio que eles iam, né? Mas não vêm praticar crimes hediondos aqui, que está tudo bem. Não quer zona, a gente não quer zona nas áreas. Eu não quero zona, eu quero paz. E aí esse governador, né, que foi seguido por outros governadores, seguiram a mesma política, de fazer acordo com os criminosos. E conseguiram diminuir o índice de criminalidade e criar uma paz, uma aparente paz naquela sociedade. Só que tem um lado, o crime é como um tumor maligno. Esse tumor maligno, se você deixar ele de lado e não tratar ele com quimioterapia, em determinado momento ele está ali quietinho. Mas logo ele começa a se enraizar, ele começa a crescer. E quando ele crescer, você perde o domínio sobre ele. E quando você perde o domínio dele, ele vai sair da área dele. Vai. Porque ele não depende mais de você. E aí ele começa a descer. E desce o morro. E vai tomando conta da sociedade. E vai corrompendo a polícia civil, vai corrompendo a polícia militar, vai corrompendo a guarda municipal, vai cooptando a sociedade, fazendo assistencialismo. Pega os bairros e distribui cesta básica, distribui alimento, cesta básica é alimento, distribui remédio, começa a cobrar por segurança, cria o quê? Um estado paralelo. É complicado. É complicado. Tem por isso, bater forte. Não tem outra solução. Tem que ter um modelo de tolerância zero. Tem que punir desde os pequenos crimes até os crimes mais graves. No meu compreender, por exemplo, Curitiba tinha que ter uma ação enérgica, começando pelos crimes mais simples. Por exemplo, flanelinhas que praticam extorsão cotidianamente, diuturnamente, tem que ir lá e tirar e prender. Ah, mas coitado do flanelinha que está ali cuidando dos carros e cobrando para guardar os carros. Ele não está cobrando para guardar os carros, ele está ameaçando o usuário. O usuário vai lá, ou paga ou sabe que o carro vai ser riscado. Porque você imagina que ele vai proteger no caso de um furto e roubo? Vai nada. Vai nada. Então, tem que punir. Tem que ser rigoroso com relação a todos os atos. Essa é a teoria da tolerância zero, que foi implementada nos Estados Unidos, com base na teoria das janelas quebradas. Sim. Que é um modelo filosófico que nós compreendemos, que eu compreendo, que deveria ser implementado no Paraná. Também acho. Nesse teu tempo de polícia, teve algum caso que te emocionou de maneira pessoal? Acredito que a maioria dos casos você separa muito bem, né? Até porque se você se envolver com todos os casos, você acaba ficando doente. Mas teve algum caso que extrapolou um pouco, você sentiu ou te tocou de alguma forma? Ah, muitas vezes. Muitas vezes. Eu trabalhei no CRIA, Núcleo de Proteção à Criança e Adolescente. E ali eu trabalhava com crianças vítimas. Não trabalhava com adolescentes autores, crianças vítimas. Certo. Eu tive uma situação de estupro em que várias crianças eram estupradas. Deixa eu ver que ano eu estou falando isso. 2016, consegue mais uma água. 2016, 2017, não me recordo mais o ano. Várias crianças eram estupradas sempre no mesmo horário, quando estavam indo para escolas públicas.
E nós começamos a investigar o fato. E é muito difícil trabalhar com vítima criança, porque ela não é uma boa testemunha. Ela não sabe a marca do carro, ela não consegue descrever a pessoa, o trauma é muito grande. É fácil, né? Eu tenho criança em casa, eu sei como uma criança atua. Sim. Você tem filho? Tenho. Que idade tem teu filho? 5 anos. 5 anos. Então, a faixa etária é de mais ou menos de 10 anos de idade, 10, 12. Ainda assim, são péssimas testemunhas. E nós trabalhando em cima disso. E eu disse para minha equipe, ó, nós temos que trabalhar de forma incessante. Não só como retribuição pelos fatos já praticados, mas porque esse autor continua estuprando. Então nós temos que proteger essas crianças que vão ser estupradas, que nem sabem que vão ser estupradas e que vão ter um trauma. Então temos que trabalhar dia e noite nisso. Aí eu lembro muito bem, era um sábado de tarde, eu estava numa academia de ginástica treinando, quando um investigador me ligou e me disse, olha, tem um BO que acabou de ser feito, um boletim de ocorrência de uma moça maior de idade, que não seria nossa atribuição, que sofreu uma tentativa de estupro. Só que é uma característica muito similar ao do nosso investigado, porque é um carro tipo furgão, e ela estava chegando em casa mais ou menos 6h30 da manhã, só que ela estava vindo de uma balada. E esse estuprador tentou atrair ela para o carro, só que ela já era adolescente, tinha 17 ou 18 anos, e ela já tinha 18 anos, porque senão seria minha atribuição. Já tinha 18 anos e ela entrou em luta corporal com o autor do estupro que estava tentando estuprá-la. E ela conseguiu se desvencilhar, ela conseguiu fugir. E ela seria, obviamente, minha testemunha preferencial pela capacidade que tem de me descrever o autor. E aí eu entrei em contato com ela a partir das informações dessa moça. Eu conversando com ela com muita calma e de forma diferente da criança, ela não absorveu o trauma. Então ela me contou como foi, o que aconteceu, o que ela viu. E eu peguei detalhes do carro, peguei uma batida que tinha do lado do para-choque. E aí conseguimos localizar, identificar esse veículo. Aí fotografamos o veículo, levamos para ela, ela reconheceu. Aí ficamos de campana em frente à casa do investigado e conseguimos fotos atuais dele, porque as pessoas mudam muito. Sim. E ela identificou ele como sendo o autor da tentativa de estupro. E aí eu levei essas imagens para as crianças. E as crianças identificaram ele. Caramba. A reação das crianças ao ver a foto. Não é fácil. Para quem tem filho, mesmo para quem não tem filho, que compreende a hipossuficiência, né, a ingenuidade, a maldade de um ser humano desses. Aí, de forma muito rápida, eu lembro que era um final de semana, eu trabalhei no final de semana para conseguir a prisão temporária. Entrei em contato com o juiz de plantão, falei com o promotor de plantão, falei temos que cumprir logo, temos que cumprir logo. Vai que ele some, né? E saiu o mandado de prisão, e vai que ele estupra alguém, né? Sim, também. E saiu na segunda-feira de manhã, 5 horas da manhã, nós estávamos já na frente da casa dele. E foi muito engraçado, porque quando nós prendemos ele, eu levei ele para os locais, na época não tinha lei de abuso de autoridade, levei para ele nos locais em que ele tinha estuprado, para ele reconhecer os locais. E nós estávamos ali fortemente armados, com submetralhadoras, com toda a vestimenta normal de uma operação. E aí eu levei ele para a delegacia, momento em que ele confessou o crime. Como era um caso de investigação de estupro, eu precisava divulgar o fato. Por quê? Porque eu preciso que outras vítimas me procurem. Sim. Então eu divulgo o fato e aí eu peço que as mães das crianças que foram estupradas entrem em contato comigo, nós garantimos o sigilo absoluto, não vamos macular a imagem, né, dessas vítimas. Então eu marquei com a imprensa. E um pouco antes da imprensa chegar, tinha um odor fétido dentro da minha sala, que eu não sabia o que fazer. Eu falei, pessoal, por favor, olhem as botas de vocês, né, que são aquelas botas táticas. Nós entramos em terrenos baldios, onde ocorreram os estupros, que vocês devem ter pisado, né,
em cocô, para usar o termo correto, porque tem outro termo similar, mas não achei nada aqui, né? Fizeram alguma bosta. Vocês pisarem uma bosta aí, pisaram na merda. E a imprensa vai chegar e o cheiro aqui tá muito grande, eu não tô aguentando. E o pessoal olhando as botas, eu também olhei minha bota e nada. Já imagino. Eu falei, pessoal, isso aqui tá vergonhoso. Falei para eles, é vergonhoso o cheiro que tá aqui dentro, sabe? Abre as janelas e vamos ver. Alguém tá com bota suja aqui dentro, sabe? Eu olhei a bota o sapato lá do investigado, conduzido, e não tinha nada, né? E a imprensa quase chegando, 9 da manhã, aquele cheiro lá dentro. Falei, mas tá feio isso aqui, hein? Imagine, Globo, né? SBT, Record ali. Aí, de repente, ele olhou para mim e disse, fui eu defequei nas calças. Porque a hora que vocês chegarem, eu achei que vocês iam me matar. Então, veja bem, aquele homem corajoso que estuprava crianças à madrugada, cheio de energia, forte, malvado, é o mesmo que tinha, desculpe o termo, cagado nas calças. Então, não sei se esse tipo de linguajar eu posso usar aqui. Pode, é liberado. Né? É o mesmo que tinha cagado nas calças. Então era um covarde no limite extremo, estuprou as crianças, mas estava ali na cadeia. Então, qual que foi a nossa sensação naquele momento? De ter salvo crianças. Óbvio que em relação às crianças que foram estupradas, eu não tinha mais o que fazer. E óbvio que eu prender o criminoso em nada vai ajudar na recuperação psicológica ou física delas, que o problema é mais psicológico que físico. Sim. Mas eu disse para o meu pessoal, a partir do momento que nós trabalhamos nessa investigação, nós mudamos a história, porque ele iria voltar a estuprar. Então vai ter uma menina, possivelmente, que nós não sabemos quem ela é, ou meninas no plural, que não sabemos nem quem são elas, que hoje estão indo para a aula e que estariam afastadas da vida e que carregariam traumas para o resto da vida. E nós fomos heróis naquele momento e salvamos a vida delas. Nós salvamos a história delas. Por isso que eu digo, em relação ao passado, você não tem muito o que fazer. Mas em relação ao futuro, nós somos corresponsáveis. Sim. Inclusive a sociedade, que é omissa muitas vezes. Esse cara confessou? Ele confessou o crime. Ele confessou que depois ele voltou atrás, né? Depois ele voltou atrás. Na hora, imagino que quando ele foi preso, ele já confessou. Já né? confessou. Eu mostrei o local, eu disse, olha, caiu a casa, é melhor você me contar. Aí ele me disse que ele já tinha puxado mais de 15 anos de cadeia, por diversos crimes, né? Estava em liberdade. Ele tinha registro de arma de fogo, você acredita? Depois de ter ficado mais de 15 anos na cadeia. Então é aquele velho problema da legislação. Então ele me contou que ele saía, ele trabalhava como marceneiro. Então ele ia em construções, por isso ele acordava cedo, sempre em determinado horário. E tinha um veículo que era um furgãozinho que ele usava para levar esses materiais. Então eu tinha essa descrição razoável do veículo. Então trabalhamos, nossa equipe trabalhou no sábado, trabalhou no domingo, e trabalhou a partir de uma investigação que não era minha. Eles foram procurar boletins de ocorrências similares em outras delegacias para tentar uma correlação. Sim. Se ele está estuprando jovens de 12, 13, 14, 15, por que não está estuprando uma de 18? Só que as de 18 não vem para mim, vai para o distrito. Tem que fazer o trabalho todo para... Tem que fazer um trabalho, tem que ir atrás para conseguir resolver isso. Então você me pergunta se isso nos abala. Não. Isso nos dá uma sensação assim de dever cumprido, nos dá uma sensação de ter mudado a história naquele momento, de ter feito algo de bom para a sociedade. Verdade. A gente pegou um caso já lá em São Francisco do Sul, onde a gente trabalha, que o padre já foi preso já. Uma denúncia de uma família, de o padre ter abusado do filho. Deu uma noticiazinha na cidade e começou a brotar denúncia. Isso mesmo. Vários outros pais procuraram a delegacia falando que aconteceu a mesma coisa. Por isso que a parte que você foi para a imprensa e falou, deve ter vindo mais gente depois falar alguma coisa. Teve. Mas lá foi muito assim, tipo, de um passou para 5, 6 famílias que tiveram os filhos abusados. Só que isso acabou. Isso não existe mais. O Congresso já aprovou uma lei de abuso de autoridade, que não permite mais que eu divulgue a imagem do criminoso,
que eu divulgue o nome do criminoso. É a época que rolou, não tinha e que eu divulgue qualquer informação a respeito do investigado. E isso ocorreu após a Lava Jato, que o Congresso Nacional foi investigado. Então, o próprio Congresso Nacional, que é formado por 503 deputados federais e 81 senadores, criou uma lei para se proteger, né, como consequência da Lava Jato. É por causa da Lava Jato, para não aparecer o político sendo levado preso. Para não aparecer o político sendo levado preso. Isso mesmo. E acaba beneficiando um monte de... Meu Deus do céu. Quer mais uma água aí? Eu aceito. A gente conversou no início da conversa agora, você tinha falado desse caso que você trabalhou hoje, emblemático aqui, do travesti. Mataram um travesti? Como é que foi que aconteceu isso? Então, nós estamos agora no mês de junho, dia 28 do mês passado, ou seja, não tem nem 30 dias, aqui na rua Avenida Getúlio Vargas. Conhece Getúlio Vargas? Não, conheço. Não é de Curitiba? Não sou daqui, sou é uma das principais avenidas aqui, quase esquina com a Lamenha Lins. Um empresário parou o carro na madrugada, por volta das 4 horas da manhã, fez um programa com uma travesti. E eu vou usar no feminino, porque eu usei de forma errada esses dias um travesti e fui gravemente censurado. Nossa. Que é uma travesti e não é um travesti. É um erro que, olha... É imperdoável. Imperdoável, tem que ser é uma travesti, tem que usar até o termo correto, sob pena de eu sofrer, né, algum tipo de consequência. Então, uma travesti fez um programa com ele e após isso ocorreu uma discussão. Essa travesti armada com uma faca desferiu uma facada no pescoço da vítima e fugiu do local. Agora parece fácil, mas nós não tínhamos informação nenhuma. Vocês só viram o cara morto. Nós tínhamos a pessoa morta e ninguém sabia de nada e ninguém viu nada. Só que é uma região que tem muitas câmeras de segurança e nós tínhamos uma pessoa saindo do carro da vítima, de costas, com o cabelo comprido, parecendo ser uma mulher, que não dá para ver o rosto. Então nós usamos o que? A imprensa. Eu divulguei para toda a imprensa do Paraná aqui, mais especificamente para a região de Curitiba. Trabalhei com o SBT, trabalhei com a Record, com a RPC, que é a Globo, com o 90 daqui, que é bastante forte, Perfeito. Pedindo ajuda. Redes sociais, usei minha rede social e choveram denúncias informando quem seria essa travesti, pelo cabelo. Nesse momento ela já estava de cabelo curto, né? Ela já tinha cortado o cabelo. Caraca. Ela já tinha cortado o cabelo. Aí, imediatamente, os advogados aproveitaram esse ínterim, porque nossa legislação ela tem uma lacuna. Eu posso prender em flagrante delito, só que não tem prazo do flagrante delito. Em regra, prazo do flagrante delito jurisprudencial é 24 horas, mais ou menos isso. Né? Não está determinado em lei, Sim. mas que se considera plausível uma prisão em flagrante. Depois disso, passou o flagrante. A partir do momento que eu joguei na mídia, os advogados, tomando ciência, apresentaram ela na delegacia. Então ela foi até a delegacia, foi ouvida, mas não havia mandado de prisão para ela. Aí eu trabalhei também num sábado e consegui, no regime de plantão, a prisão temporária dela. E ela segue presa hoje. Só que nós precisávamos entender todo esse contexto, porque tem na imagem aparece um veículo Fiat Gran Siena branco, que é aquele 3 volumes, parado na frente, 5 horas da manhã, sem nenhum movimento na avenida, esperando ela. Eu precisava saber quem é essa pessoa. E ela sai com um objeto brilhante, aparentando ser uma faca, e entra dentro desse veículo. Então também, através da imprensa, conseguimos informações. Conseguimos, ele vai ser ouvido amanhã na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. E agora falta nós identificarmos 3 moradores de rua. Porque quando ocorre a discussão entre a travesti e o cliente, do lado de fora do veículo, 3 moradores de rua se aproveitam do contexto da briga e furtam o celular da vítima. Morta. Eles furtam o celular da vítima, que não estava morto naquele tempo, mas já estava ferido mortalmente, já estava com a ferida no pescoço. Que ele passa a perder sangue e vem a falecer em momento posterior. Então, por que é importante? Não pelo furto em si,
e não pelo celular, mas por serem testemunhas oculares. Então hoje, inclusive, nós vamos sair na noite atrás desses moradores, tentando identificá-los. Perfeito. E a motivação desse crime é a extorsão, porque essa travesti, ela não faz só o programa. Em regra, ela pratica o crime de extorsão, que aliás não é incomum nesse meio. Eu até aprendi isso, o termo se chama multa. Então, por exemplo, a travesti está ali na rua, para um empresário. Ela vai analisar a característica daquela pessoa. Se tem características heterossexuais, se tem aliança na mão, o carro. A partir disso, ela combina um valor ínfimo, que é o valor de mercado, 50, 100 reais pelo programa. Terminou o programa, ela não quer só 50, 100 reais. Ela passa a fazer um escândalo. E passa a dizer, eu quero 1.000, eu quero 2.000, eu quero 3.000 reais. Sob pena de ir para a delegacia. E ela passa a filmar com o celular ele, sabe? Ele coloca a mão no rosto. Caramba. E aí ele, desesperado, acaba fazendo um acordo ali com ela. É o caso de um jogador de futebol famoso. Aquilo que aconteceu com um jogador de futebol famoso, que foi da seleção brasileira, que estava com travestis no Rio de Janeiro, é a típica extorsão denominada multa. Ele combinou um valor X, elas visualizaram quem era, que tinha uma capacidade econômica gigantesca, né? Só que no caso, aquele jogador de futebol, ele escolheu o escândalo. Que, aliás, não sei se foi um bom negócio para ele, porque ele vive de imagem. Sim. Né? Ali elas iam querer um valor econômico, 5, 10, 20 mil reais ou 30 mil, para terminar em pizza, como se diz tudo aquilo. Sim. Apesar do cliente não ter cometido crime nenhum. Sim. Aconteceu, mas acho que no caso desse jogador famoso da seleção brasileira, ele ainda continua com a imagem muito boa, pelo que parece. Ele ainda, ninguém... Sim. Na época até deu Sim, mas é que também, né? Ele ganhou 2 títulos. Trouxe a Copa para nós. Trouxe a Copa Pode para nós. pegar travesti à vontade, fica à vontade. Com certeza, com certeza. Eu não sei se era na tua época, né? Não tem problema nenhum Assistiu os jogos? Tinha 13 anos, eu assisti tudo. Nossa, foi uma alegria. Jogou muito futebol, aquele gol quando ele fez contra a Alemanha. Lembra? Eu também não ligo. 2-0. Se o cara quer ir com travesti... Continua meu herói, viu, no futebol. Continua meu herói no futebol. A vida pessoal do cara pode ser o que for. Com certeza, não tem nem dúvida. Não cometeu nenhum crime, como tu falou. Nenhum crime, né, cada um faz o que quer. Né? Vigora a ampla liberdade, o homem é livre, isso. Essa é a ideia. Né? Nesse teu período na investigação de homicídios, há quanto tempo? De investigação de homicídios, exclusivamente? Especificamente homicídio, estou há 4 anos. 4 anos. Qual o caso mais... vamos dizer assim, cabreiro, assim, que tu pegou? Vamos lá. Eu tive um caso, mais ou menos 2 anos atrás, em que uma pessoa foi executada a tiros aqui no bairro Prado Velho, em Curitiba. Imagens de câmera de segurança do estabelecimento comercial, uma loja de tapetes, que fabricava e vendia tapetes, esses tapetes automotivos. Sim. Aparece uma pessoa com boné entrando, com o rosto parcialmente coberto, estava armado com uma pistola calibre 9mm, eu sei porque com o tiro é ejetado da pistola o denominado estojo, que é a parte de trás da munição. Ele entra armado, ele vai até onde está a vítima, que é na parte interna. O filho da vítima tenta impedir a ação. O filho da vítima devia ter uns 6, 7 anos, tenta impedir o criminoso. Fica na frente do criminoso protegendo o pai. E o criminoso desfere inúmeros tiros ali, mata a vítima, sai pela porta da frente, caminha uma quadra, pega um veículo com placa trocada e vai embora. Complicado. E aí, como é que começa, né? Começamos a investigação e, nesses casos, nós investigamos a vítima.
É bem comum isso. Sim. Para verificar a motivação, porque todo homicídio tem uma motivação idônea. Não é uma motivação legal, não é uma motivação moral, mas é uma motivação idônea, que você consegue compreender e ter empatia pelo criminoso, não no sentido de concordar com ele, mas entender o que ele está pensando. Por que ele está matando? Ele vai ficar com dinheiro? Ele vai se vingar? Por que ele praticou essa execução? Porque, obviamente, não é um crime passional ali. Porque você tem que contratar um criminoso, você tem que pagar um criminoso, tem que ter uma estrutura criminosa para praticar esse ilícito. Isso custa caro. Então, o que levou esse empresário a ser morto? Investigamos, ele era uma pessoa muito benquista. Uma pessoa que tinha muitos amigos, era uma pessoa que não tinha qualquer vínculo com o tráfico, uma pessoa que pagava suas contas em dia, aí fomos ver se ele não tinha amantes, isso, aquilo, não tinha nada, não tinha namorada, não tinha amante, amava a esposa, amava os filhos. Que é, né? Porque e aí ele foi conjugal, eu acho que é uma das primeiras coisas que pensa, tipo, alguma coisa conjugal. Nós sempre trabalhamos essa linha de investigação, mas essa linha de investigação não é a que leva aos homicídios, em regra, porque ninguém mata por isso. Tanto que eu não tive nenhum caso, nos últimos 4 anos aqui, de homicídio que veio disso, de traição. Tem brigas, tem socos, tem a famosa talaricagem, facção criminosa, né, que um mata o outro dentro da facção porque deu em cima da mulher, pelo menos em Santa Catarina acontece muito, né? Tipo, o irmão não pode dar em cima ou ficar com a mulher do outro irmão. Mas aqui eles têm uma éticazinha entre eles aqui. Entendi. Tá, mas voltando ao caso, Vamos então, lá. e aí? Nós temos a vítima executada, o veículo utilizado era um furgão coreano, eu não lembro o nome dele, uma marca desconhecida, nenhuma dessas tradicionais, as importações independentes, e estava com a placa trocada. É um Towner alguma coisa, tem muitos anos, eu não me recordo mais a marca do veículo, é uma marca totalmente desconhecida. Não é Kia, não é essas marcas tradicionais de venda. E passamos a investigar e nada, e ouvindo gente, conversa e pedindo ajuda para a sociedade. Mas quem queria matar essa pessoa? Quem teria interesse? Será que foi a esposa? E nós investigamos a esposa e não era a esposa. Será que ele tinha herança? Será que ele tinha um seguro? Ele não tinha seguro? Porque, será que ele foi morto por erro? Mas não pode, porque o criminoso vai lá, para o carro, desce, atira de uma forma profissional. É uma execução cara. E nós não conseguíamos andar nessa investigação. E eu reunido com o meu pessoal numa mesa, com um quadro, e todo mundo dando opinião, e nada. Né? E aí eu disse para eles, olha, vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar de forma aleatória, vamos identificar o veículo e vamos trabalhar com todos os veículos que estejam cadastrados aqui no Paraná, com essa característica. Só que existe aquela questão seguinte, nem sempre esse veículo está emplacado aqui. Sim. Esse veículo pode estar emplacado em São Paulo, pode estar emplacado no Brasil inteiro. Ainda mais agora com essas placas que sequer vão o nome da cidade em cima. Né? Mas eu falei, temos que trabalhar. E aí então identificamos um proprietário de um veículo desses, fomos atrás, para verificar se esse veículo foi utilizado ou não foi utilizado. E não era, em regra, um veículo comercial, porque ele é fechado atrás, é um furgãozinho também. E fomos no segundo veículo e nada, e fomos no terceiro veículo que nós achamos e nada. No quarto veículo por telefone, porque não dava tempo de ir atrás dos outros, nós temos outros homicídios. Eu respondo por 500 mil habitantes, eu tenho 6 investigadores. Eu tenho homicídio toda semana. Sim. Então eu não tenho como dizer o seguinte, como em filmes americanos, eu largo tudo e vou trabalhar nesse caso. Uma grande equipe ou como a Polícia Federal faz, né? A Polícia Federal consegue montar equipes, e eles trabalham meses e anos às vezes numa investigação, eu não. Eu tenho que ser célere, rápido, para poder dar conta do meu trabalho. Então começamos a trabalhar, eu trabalhei junto com eles, passei a ligar procurando no Google, procurando informações, passei a ligar para os proprietários desses veículos, às vezes caía no proprietário, que o proprietário já vendeu para um segundo, já vendeu para um terceiro, vendeu para um quarto. E um desses veículos que eu estava ligando, eles me disseram que, olha, esse carro já foi vendido, não está mais comigo, vendeu para quem? E nem transferiu. Sim, tá? Já está com o segundo, mas daí já está com o terceiro, e já estava com o quarto, sabe?
E aí o veículo tinha características similares a esse, só que quando eu conversei com o primeiro proprietário, o proprietário me disse, olha, o meu veículo ele tinha localizador, que é aquele sistema via GPS que você coloca no carro, liga na bateria, só que eu parei de pagar já há muito tempo quando eu vendi. E aí me deu um clique, né? Vou entrar em contato com a operadora, porque uma vez tendo GPS, sempre tem GPS. A operadora passa a não trazer mais dados. Não dá mais a informação, mas ela não te dá mais a informação, mas ela vai ter sempre aquilo. Vai estar no sistema lá sempre. Se não tiver desligado a bateria, né, o GPS ele vai captar. E passou um tempo e entrei em contato com a operadora, né, requeri a eles informações e veio para mim o trajeto daquele veículo no dia do crime. E aquele veículo estava lá no local. Caraca. Nós tínhamos um veículo utilizado no crime, que estava com o criminoso, que o criminoso não sabia que tinha esse sistema de localização. Nem ele sabia. Ele comprou o veículo, um terceiro, de um quarto, e esses locadores é um apetrecho pequeno, em regra escondido, eles não colocam de forma aparente, para evitar que quem furta o carro ache. Então está escondido em algum local, embaixo da bateria, em algum local que seja possível esconder. E estava lá ele. Que maravilha. Aí eu descobri esse veículo numa praia aqui do estado do Paraná. Passei a investigar a pessoa e consegui uma rede de informações a partir dessa investigação e cheguei no mandante. E o mandante era o melhor amigo da vítima. Ele era compadre da vítima. Ele era padrinho dos filhos da vítima. Ele tirava fotos no Natal, no Ano Novo, abraçado na vítima. Caraca. E eles tiveram uma discussão, um problema, que não seria justificável uma morte, na construção de uma energia de usina, uma usina solar, daquelas placas solares no estado de Goiás. Eles montaram uma empresa. Na realidade, o mandante montou a empresa, pediu para o amigo auxiliá-lo lá na construção, ele foi lá, eles se desentenderam, ele retornou e esse empresário mandou matar o amigo. E foi no velório do amigo e consolou a viúva do amigo e abraçou os filhos que ele era padrinho. Você já imagina uma coisa dessa? Sorte. Aí, olha que interessante. Aí ele fugiu, porque ele tinha um bom poder aquisitivo, ele era um empresário rico, a empresa dele, a esposa dele médica, morando em um condomínio de luxo aqui de Curitiba, desapareceu. Ele saiu mandado de prisão dele, desapareceu. Estava muito tempo foragido. E eu falei, nós vamos prender ele. Vamos prender ele. Aí um investigador meu colocou câmeras em um determinado local perto do condomínio, na entrada do condomínio, e passamos a controlar determinadas datas, principalmente, porque não tem estrutura para controlar 24 horas. Sim. Natal, Ano Novo, Dia dos Pais, tem os filhos dele lá. E aí um dia, o investigador, eu com mandado de prisão, de busca e apreensão, de tudo expedido, o investigador chega para mim e me diz, ele está na casa. Tem certeza? Eu falei, sim, tem a câmera dele. Um carro entra e aparece ele escondido, saindo abaixado e entrando em casa. Aí corremos para lá, estouramos a porta, e imediatamente os moradores vieram para cima de nós, gritando que ele não estava lá, né? Querendo proteger ele. Uma das pessoas do sexo feminino, inclusive, estava tomando banho, para fazer escândalo, ela saiu do banho sem roupa, gritando, correndo pela casa. Eu estou sem roupa, eu estou sem roupa, e gritando e fazendo escândalo lá dentro. Mas nós sabíamos que ele estava lá. Revistamos a casa, não achamos. Não acharam ele? Não achamos. Aí tinha um tampão no sótão, deve estar lá, tem outra opção.
Um buraco assim, ó. Aí meu policial subiu lá com lanterna, tudo, e já enxergou ele. Aí ele não queria vir, nós puxamos ele pelo pé. Quebrando o gesso, tudo, e tiramos ele. Tá preso, vai a júri. Tá preso. O que ele falou pra vocês na hora? Falou ou ficou quieto? Ah, ele falou, né? Ele fala muito bem. Ele disse que não foi ele, que não tem nada a ver com isso, que ele é vítima, que uma outra pessoa mandou matar. Mas eu tenho prova testemunhal, inclusive, dos coautores, que foi ele. Cara, que caso, né? Esse caso é muito bom. Tem uns casos que a gente começa a perceber a trama, assim, a trama que o cara faz para fazer o homicídio, e você até chegar, todo o trabalho que tem até para chegar, imagina, ver todas as câmeras, achar aquele veículo. E onde que entra a importância do trabalho da polícia? Pelo fim da impunidade. Existe uma questão no direito que se chama prevenção geral. A partir do momento em que você prende e pune, você manda um recado a toda a sociedade. Tem até um filósofo, Ludwig von Feuerbach, um filósofo iluminista, que é a teoria da coação psicológica. A partir do momento então que você prende, toda a sociedade é avisada. Olha, pessoal, se praticar homicídio vai para a cadeia. Vocês querem ir para a cadeia? Como se dissesse isso. E toda a sociedade diz, não, nós não queremos. Eu não tenho vontade, então não mate. Ah, então não vou matar. Tá? Então, isso é importante para frear o crime. É você saber que você vai ter uma consequência. Por isso que mais importante do que uma grande pena, uma pena gigantesca, uma pena de morte ou de prisão perpétua, porque no Brasil nem adianta, porque as pessoas não são presas. Né? Ou quando são presas já são colocadas em liberdade, ou só têm direitos. Então, mais importante que isso é ter a certeza da punição. Sim. Tem um outro filósofo que é Cesare Beccaria, numa obra italiana, Dei delitti delle pene, que diz o seguinte, não importa a quantidade de pena, importa a certeza da punição. Então, quando nós no Brasil mandarmos um recado para a bandidagem de que se cometer um crime vai para a cadeia e vai ficar na cadeia, nós mudamos a realidade da impunidade no Brasil. Vou te dar um exemplo bem simples. O CTB, Código de Trânsito Brasileiro, você é de antes do CTB. Você lembra como é que era antes do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro, a bagunça que era nosso trânsito? As pessoas Eu não dirigia na época. As pessoas paravam na contramão, dirigiam alcoolizadas, até estão dirigindo alcoolizadas por falta de blitz, inclusive. Sim. Ninguém respeitava a regra. Se parava em calçada, em cima de calçada, em praça, se dirigia sem cinto. Hoje, qual que é a sensação que você tem se você parar na contramão aqui na rua? Eu desci aqui no teu estúdio e eu paro na contramão. O que eu imagino que eu vou encontrar quando eu chegar lá? Uma multinha, com uma certeza. Multa ou carro guinchado. Ou carro guinchado. Sabe? E a multa, não é pequena. Não. Né? Por que eu não... Lógico, eu como delegado, em regra, deveria estacionar mesmo sem essa consequência. Mas eu como cidadão, por que eu não vou estacionar mal? Ou por que eu não vou colocar na contramão? Porque eu tenho medo da multa. Então, nós seres humanos precisamos de consequências para os nossos atos ilícitos. E é isso que ocorre num país com legislação séria. Sim. A pessoa tem a sensação no Japão, na Alemanha, nos Estados Unidos, de que se cometer um crime vai ter uma consequência. E ele escolhe, eu quero praticar o crime, eu quero ter a consequência. Aqui no Brasil as pessoas têm a ideia da impunidade. Eu pratico isso, mas não vou ter consequência nenhuma. É raro. Tem que praticar muito e depende do crime ainda, né? E depende do crime. E depende do crime. Se vai preso, tem a progressão de pena, enfim. Você teve algum caso de investigação de homicídio de policial? Já tive. Tivemos um agora, de um policial federal. O início da investigação ficou conosco e depois, como era a autoria certa... policial morto ou policial autor? Autor. Aquele policial federal que atirou todo mundo? O policial federal. Como é que ocorreu aqui? Passou pela minha delegacia. O que acontece, só para te explicar, é que nós trabalhamos com autoria incerta.
Certo. A DHPP só tem bronca, só tem problema. É como se diz, quando a autoria é certa, não vai para nós. Não vai para você. Não vai para nós. Porque a autoria certa só tem que instruir o inquérito, ouvir as pessoas e mandar para o Poder Judiciário. Então vai para os distritos. Só vem para nós quando a autoria é incerta. Mas num primeiro momento, esse caso esteve conosco. Eu conversei com o delegado do distrito e no primeiro momento eu assumi o caso. Mas no momento seguinte, como era a autoria certa, voltou para o distrito. Então, o que eu fiz quando eu fiquei sabendo do homicídio? Eu corri atrás de provas, que o tempo que passa é a prova que se esvai. Então, eu corri para o local, que era um posto de combustível, inclusive perto da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa, para conseguir as câmeras de segurança. Porque tem muitos locais, e eu tenho por experiência própria, que sei que muitos locais existem câmeras que filmam, mas que os DVRs gravam por um tempo ínfimo, às vezes 6 horas. Às vezes 12 horas, às vezes 24, às vezes 32. Às vezes é só às vezes nem gravam. Olhar na tela. E é muito comum encontrar locais que gravam 12 horas. A cada 12 horas recomeça a gravação, porque tem muitas câmeras. Então eu corri para o local para não perder essas provas. O que nós vimos ali? Nós vimos, na realidade, um agente da Polícia Federal, que é um policial federal, armado com uma pistola do Estado, que sai de uma boate, sai de uma casa noturna onde se divertiu, onde bebeu, com uma viatura, para o veículo no posto, discute com uma pessoa, existem ali vias de fato, rapidamente com uma pessoa que está na fila, e logo em seguida esse agente, por algum motivo, vai até o carro, volta e passa a atirar aleatoriamente, matando pessoas. Inclusive uma das vítimas que estava viva, que nós conversamos, que estava hospitalizada, agiu de forma correta, porque quando escutou os disparos se deitou no chão. Só que este criminoso, né, não digo nem que é policial, é um criminoso, ele retorna, olha para ela deitada no chão e atira nela. Deu 2 tiros, ela está viva por um milagre, tomou 2 tiros de 9mm, um na região do abdômen e outro um pouco mais para cima, perto do coração. Então, ele merece uma punição exemplar. Sim. Já foi indiciado, tem a prisão preventiva decretada. Ele se entregou ou foi preso? Ele foi preso em flagrante. Foi preso em flagrante. Foi preso em flagrante. Foi conduzido à central de flagrantes, onde foi feito flagrante, e ele responde por homicídio, se não me engano, triplamente qualificado. Chegou a ver o que ele falou, o interrogatório dele? Ou não? O interrogatório dele foi na central de flagrante e ele ficou em silêncio. Ficou em silêncio. Que foi a técnica da defesa, né? Em virtude de câmeras, não, ela vai esperar para analisar as câmeras para traçar uma estratégia de defesa, ou seja, criar uma inverdade, criar uma mentira com a intenção de enganar os jurados. Isso não há dúvida. Já tive policiais vítimas, tinha um policial que foi morto lá no bairro Parolim, também prendemos os traficantes, estava de folga. Foi morto, mas foi reconhecido como policial e foi morto? Ele teve uma discussão lá no local, era um local dominado pelos traficantes e em virtude de uma questão pessoal dele ali com seus traficantes, ele acabou sendo morto. Então nós temos de tudo. De tudo mas, um pouco. Né? De tudo um pouco. Mas o importante é o quê? É impor a lei e a ordem e passar um recado para a sociedade. Eu até brinco, tem um recado que eu digo para todo mundo sempre nas entrevistas, eu digo, lugar de bandido é na cadeia. Então o recado que eu passo e que nós passamos na Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa é, não pratique crimes. Sim. Se tiver um crime contra a vida, nós vamos investigar. Nossa equipe vai para o local. Por exemplo, agora eu não estou hoje de sobreaviso, então eu não vou agora para um local, mas tem um delegado de sobreaviso e tem uma equipe de plantão. Se tiver uma morte, a equipe se desloca para o local, vai pegar a imagem de câmera de segurança, vai investigar e vai tentar apurar o fato. Perfeito, perfeito. É para quê? Para desincentivar. Tá certo. Doutor, não quero tomar muito do seu tempo, eu sei que o senhor está também quase 1h30 de entrevista, sei que o senhor tem compromisso. Afazeres, né? Já estou me encaminhando para o final. Antes de ir para o quadro final nosso da entrevista, só uma pergunta que eu já estava com curiosidade. Teu estilo detetive, você criou depois que entrou na polícia ou você já tinha antes da polícia? Então, por incrível que pareça, em relação ao meu chapéu, para começar, Exatamente. Né? Vamos lá, a gravata eu sempre usei. Sempre usei gravata como advogado, como professor, eu gosto da gravata. Mas, às vezes, em operações, eu uso roupa operacional, roupa verde, roupa camuflada.
Então eu acho que combina, porque eu atendo pessoas, então eu passo uma imagem positiva. O chapéu, eu já usava ele. Esse chapéu aqui é do meu pai, que é falecido. Eu vou até te mostrar ele. Ele é de pelo de lebre. Caramba. É de pelo de lebre, é um chapéu que deve ter uns 40 anos mais ou menos, né? Já pegou chuva, né? Então eu gosto dele e passei a usar ele. E eu faço muito crime no local de sol. Às vezes, um horário meio-dia, eu fico 2 horas ali no local, então... E a cor da minha pele não é uma pele que eu fico bronzeado, bonito, eu fico vermelho e descasco. Fica um pimentão, né? Eu fico um pimentão. Então eu passei a usar o chapéu e eu acho que combinou com o estilo. Combina, pior que muda. Muda bastante o visual, dá uma credibilidade mesmo diferente. Dá. Então eu passei a usar o chapéu, faz parte do meu Você coloca o modelo. distintivo junto, aí Isso. o pacote completo. Tá aí o pacote completo. Que legal. Bom, nós vamos agora para o último quadro do Café com a Polícia, que é o chamado tiro rápido. Não é para dar tiro, não. É só... Eu vou fazer uma pergunta... Que pena. Vou fazer uma... Achei que ia ficar divertido, pessoal. Quer tirar mais rápido aqui? Eu vou fazer uma pergunta, vou falar uma frase, você vai responder de forma rápida o que vier na cabeça com uma palavra ou uma frase também. Pronto? Bora lá. Polícia é... Polícia é trabalho, dedicação e, além de tudo, doação. Ser policial é ser? Ser policial é ser uma pessoa com mais obrigações que as demais pessoas. Ser delegado é? Ser delegado é estressante, cansativo, mas é poder fazer algo pela sociedade. O melhor crime para se trabalhar? Sem dúvida alguma, homicídio, né? Adoro trabalhar com homicídio. Um motivo para ser policial? Cada um tem um ônus na vida e cada um tem uma missão. Nós, seres humanos, temos que entender o porquê nós viemos e para onde nós vamos. E temos que fazer o melhor dentro daquilo que nos é oferecido. Obviamente que eu tenho uma condição muito maior do que a maior parte das pessoas de fazer o bem. Mas cada um, no seu pequeno espaço de tempo, pode fazer o bem. Sendo honesto, sendo trabalhador, sendo dedicado, cumprindo as regras. Então, um motivo para ser policial seria talvez fazer o bem. Fazer o bem. Um motivo para não ser policial? O motivo para não ser policial não gostar... Pronto, assim. Já lhe digo, não gostar... É difícil de bater pronto, eu vou te dizer, não ser vocacionado é o maior problema, porque hoje nós temos um concurso público e infelizmente muitas pessoas entram no concurso por causa do salário e não tem vocação policial. E aí é um problema para nós. É um problema que tem delegados, tem investigadores, tem escrivães que não têm vocação. O que eu mais gosto da polícia é? O que eu mais gosto da polícia é o contato com as pessoas. O que eu menos gosto da polícia é? O que eu menos gosto da polícia são as vítimas que eu não posso ajudar. Isso aí é frustrante mesmo. Se eu voltasse no tempo, eu? Se eu voltasse no tempo, eu faria tudo igual. Policial bom é policial? Policial bom é policial trabalhador. Bandido bom é bandido? Preso. Nosso sistema jurídico é preso e não morto. Então tá certo. É isso, foi bem. Te agradeço. Para finalizar, doutor, eu sempre peço para o convidado dar um recado para quem deseja ser policial um dia. Muita gente que me assiste aqui, tem até às vezes molecada aí de 15 anos que assiste, gosta e pensa em ser policial. Qual o recado você tem para quem um dia quer se tornar um? Então, pessoal, é uma carreira que depende de vocação, depende de você gostar daquilo que você faz. Eu faço uma analogia à carreira de médico. Para ser um bom médico, você não precisa gostar de sangue. Obviamente que não existem atividades dentro da medicina, áreas em que você não trabalha com sangue, mas você tem que gostar de ajudar pessoas. Se você não gostar de ajudar pessoas, você não pode ser um bom médico. A mesma coisa na profissão policial. Você tem que gostar de investigar, você tem que gostar de ajudar pessoas, você tem que gostar de se relacionar e tem que doar o seu tempo e a sua vida particular em prol da tua investigação. Caso contrário, procure uma outra profissão, porque nossos quadros, infelizmente, estão cheios de pessoas que não têm vocação para atividade policial.
Valeu, doutor Tito Barrichello. Obrigado. Foi bom demais conversar contigo, te conhecer também. Quem sabe um dia também fazemos um café com a polícia com a sua esposa, né? Será Sem que ela dúvida. gostaria de... Ela adoraria, com certeza. Próxima vinda e quem Curitiba. sabe ela conta a nossa história pessoal, né? Porque eu aqui não trabalhei com isso, mas a nossa história ela é muito interessante. Não, perfeito. Vamos marcar a próxima vinda a Curitiba, eu vou falar. Pessoal que assistiu até aqui, comenta assistir até aqui. Quero saber se você assiste aí cerca de 1h30 de entrevista. E siga o Tito Barrichello nas redes sociais. Muito obrigado pela atenção, forte abraço, fiquem com Deus. Último recado. Opa! Tamo junto, pessoal. E lugar de bandido, onde é que é? Olha, depende, na cadeia ou na cova. É na cadeia, pessoal. Depende. Valeu, Na galera. cadeia. Forte abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.